E na noite dessa segunda-feira, lá em Cotia, o São Paulo venceu o Flamengo por 2-1 e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. A base resolve, com gols de Isa e a Duda Serrana, o São Paulo mais uma vez vence o Flamengo e aí sobe na tabela e o Flamengo permanece na sexta posição. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e nossa análise e opinião de São Paulo 2, Flamengo 1. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino e o destaque, essa grande vitória do São Paulo frente ao Flamengo em Cotia por 2-1. Mas antes, vocês que já são inscritos, são seguidores do nosso canal, gostam do nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, né? Então já conto com o seu like no começo do vídeo, é isso que eu conto de vocês que já são os nossos seguidores aqui. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é, aí sim, fica à vontade, assista o vídeo, se no final você gostar, depois você deixa seu like e, claro, compartilhe com seus amigos, que a gente só compartilha aquilo que a gente gosta, não é mesmo? E se você não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês, tá bom, galera? Pois bem, gente, o São Paulo venceu o Flamengo por 2-1 na noite dessa segunda-feira em Cotia, pela 9ª rodada do Brasileiro Feminino. Com o resultado, o tricolor paulista assumiu a vice-liderança da competição, enquanto as meninas da Gávea caíram para a sexta posição. Os gols foram marcados por Duda Serrana e Isa Guimarães para as soberanas do tricolor, a base do São Paulo, resolvendo os problemas. E a Fernanda descontou para o Flamengo. E como é que os dois técnicos, o Celso Silva do Flamengo e o Thiago Viana, escalaram as suas equipes? Vamos começar com o Celso Silva, que no caso aqui as meninas da Gávea são as visitantes. Ele foi com a Vivi Rosel, Mona Lisa, Núbia, Laísa e a Jucinara. Aí com a Jenny, Letícia, Ju Ferreira e a Fernanda. A Laísa no ataque juntamente com a Cristiane foi o time do técnico Celso Silva para encarar as soberanas do tricolor paulista do Thiago Viana, que escalou a sua equipe com Carlinha, Bruna Caldeirão de volta, como fez falta a Bruna Caldeirão, Rafa Soares, Tayla e a Bia Menezes, outra também que está retornando aí. No meio de campo ele foi com a Aline, Robinha, Serrana e a Isa. Crivellari e Vitorinha já está cravando o seu lugar nesse time principal. Como o São Paulo cria jogadoras de alto nível na base, hein? É incrível e tá chegando mais uma leva aí. Esse sub-20 do São Paulo só tem craque, gente. Assista aí o jogo de hoje que vai acontecer contra a Ferroviária, que vocês vão ver os dois times, tanto a Ferroviária quanto São Paulo, só tem craquinhas no sub-20. Então tá aí para vocês as escalações dos dois técnicos para este confronto. E como foi o primeiro tempo? Olha só, o primeiro tempo foi marcado por muitas finalizações dos dois lados. O Flamengo começou pressionando e logo no início, Cristiane finalizou 2 vezes. Pelo São Paulo, Crivellari arriscou e organizou algumas das principais jogadas do tricolor ao ataque. Fernanda do Flamengo tentou de fora da área e acertou travessão, gente, da goleira Carlinha. Antes do intervalo, o São Paulo ainda criou boas oportunidades com Robinha e Isa Guimarães, com o lançamento lá da Bia Menezes. A Isa quase marca o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E assim terminou o primeiro tempo de São Paulo 0, Flamengo também 0.
Na segunda etapa, foi de domínio das soberanas do tricolor paulista. O São Paulo pressionou o Flamengo e abriu o placar logo aos 11 minutos com Duda Serrana. As meninas da Gávea tentaram equilibrar o jogo em busca do empate, mas aos 17 minutos, Isa Guimarães ampliou após belo cruzamento de Bia Menezes. Com uma desvantagem, o Flamengo se mostrou perdido e quase sofreu o terceiro gol, com finalizações de Vitorinha aos 24 e de Duda Serrana aos 28. Na última, Núbia salvou em cima da linha. O tricolor ainda teve chance com Bia Menezes aos 37, mas a jogadora finalizou por cima. O Mengão descontou aos 42 minutos com a Fernanda, após jogada de Liza na esquerda, né? Como joga Liza, né, gente? E vem da base também. Pois bem, nos minutos finais, o clube carioca tentou pressionar pelo empate, mas não conseguiu criar chances de gol e assim terminou São Paulo 2, Flamengo 1. E como fica agora os dois times na tabela? Olha só, com a vitória, as soberanas vão para a vice-liderança do campeonato com 20 pontos, enquanto que o Flamengo fica na sexta posição com 16 pontos. E a agenda das duas equipes? São Paulo tem aí duas pedreiras, olha só. São Paulo volta a campo agora quinta-feira, gente. Quinta-feira começa o Paulista e olha só, já o majestoso São Paulo e Corinthians. Quinta-feira às 9h30 da noite e pelo Brasileirão o confronto será também contra o Corinthians, só que aí na segunda-feira, dia 11, também às 9h30 da noite. O Flamengo enfrenta a Ferroviária também no dia 11, em casa, às 19 horas. Então o São Paulo aí com duas pedreiras. Como será que Flamengo, aliás, que São Paulo e Corinthians vão para esse jogo do Paulista quinta-feira, hein? Interessante, hein, gente? E nós vamos fazer o pós-jogo, hein? Então fique ligado. Tá aí então a agenda das duas equipes para o decorrer do campeonato. Pois bem, meus amigos, é aquela coisa, né? O São Paulo tem sempre uma saída com as meninas da base, né? Hoje mais uma jogadora estreou aí, já tinha jogou bem contra o Corinthians o ano passado, naquela virada de 2-1, e agora voltou a jogar bem de novo, e a Vitorinha é sim uma das jogadoras promissoras do São Paulo, mais um nome que desponta. Como eu falei, ainda tem craquinhas lá no Sub-20, várias jogadoras podem ainda aparecer no São Paulo aí, se não for nessa temporada, mas na temporada seguinte. Então São Paulo tem aí uma leva de jogadoras no Sub-20, que se for para contratar jogadoras para ficar, eu sempre falo isso, né, gente? Se for para contratar jogadoras para esquentar banco, dê chance para as gurias da base. E se uma coisa que a gente não pode negar, o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Ferroviária, até mesmo o Santos, Botafogo e o Fluminense tem ótimas jogadoras que podem suprir sim, jogadoras, né, veteranas que só vêm no time para esquentar banco. Então, uma coisa não pode negar, muita gente fala que São Paulo não tá nem aí pro futebol feminino, mas se você for reparar, né, não é qualquer time que tem uma base tão forte igual o São Paulo e aproveita suas jogadoras. Isso é que é interessante. Um primeiro tempo onde os dois times atacaram, buscando o resultado. São Paulo quase faz um primeiro gol com a Isa, mas também teve uma bola na trave com a Fernanda, né? Uma sorte. Então, nesse primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. Aí no segundo tempo, o São Paulo mostrou que Cotia é a casa do São Paulo. O São Paulo foi para cima do Flamengo e aí com um cruzamento da Bia Menezes, a Isa chutou, a bola rebateu e sobrou linda, maravilhosa para a Duda Serrana encher o pé e fazer assim 1-0. E o São Paulo continuou pressionando, o Flamengo ficou meio tonto na partida e logo depois a Ida ampliou o resultado em 2-0 depois de cruzamento da Bia Menezes. Ela subiu com estilo, a baixinha Isa subiu com estilo para fazer 2-1. Aí o Flamengo tentou acordar para a partida. Um lançamento maravilhoso na esquerda para Liza, que é uma
craque, eu adoro o futebol da Laisa. Cruzou e aí encontrou a Fernanda sozinha na área para descontar e fazer assim São Paulo 2, Flamengo 1. Mas o São Paulo em tudo foi um pouco melhor do que o Flamengo. Não tem jeito, não sei o que acontece, né? O Flamengo tem boas jogadoras, tem jogadoras, tanto jogadoras jovens, jogadoras veteranas, jogadoras com caminhada. É um time bom o time do Flamengo, mas não consegue vencer o São Paulo. É incrível. E aí vai para 7 vitórias do São Paulo na história e 2 empates. O Flamengo fica sem vencer o São Paulo. Então, o São Paulo mereceu a vitória, foi muito bem na partida e agora é esperar o jogo contra o Corinthians, quinta-feira, às 9h30 da noite, pelo Paulistão. Aí depois, mais um confronto contra o Corinthians, dessa vez pelo Brasileirão, no dia 11, segunda-feira. E aí nós vamos fazer um pré-jogo dessa partida, hein? Nós vamos fazer um pré-jogo, vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. E nós vamos fazer um pré-jogo desse grande jogo entre São Paulo e Corinthians. O jogo vai ser na Casa das Brabas. Então vai ser Corinthians e São Paulo. Então tá aí para vocês, nosso histórico, as informações e também a nossa análise e opinião de São Paulo 2, Flamengo 1, pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Nessa terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui para o Franco aqui e vocês debaterem essa 9ª rodada e, claro, já dar os nossos pitacos para a 10ª rodada que começa no final de semana. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!